E se a vida que você quer já estivesse te chamando há anos, mas você continuasse ignorando por medo? E se o maior ladrão do seu futuro não fosse a falta de talento, de dinheiro ou de apoio, mas o vício silencioso em se sentir seguro? Olha para isso com honestidade. Quantas versões suas morreram dentro da mesma rotina, da mesma desculpa, do mesmo limite mental? A maioria das pessoas passa a vida inteira dentro de uma jaula invisível, convencida de que aquilo é prudência, quando na verdade é prisão. E o mais assustador é que essa prisão não tem grátis. Ela é feita de crenças repetidas, conforto emocional e medo de descobrir do que você realmente seria capaz. Fora dessa jaula estão as possibilidades que você vive adiando, a coragem que você ainda não treinou, a disciplina que você ainda não suportou, a identidade que ainda não teve força para assumir. Muita gente se condena a uma vida pequena porque repete para si mesma que só serve para aquilo, que só aguenta até certo ponto, que já chegou no próprio limite. E assim, vai estreitando o próprio destino até caber exatamente dentro da zona onde nada ameaça, mas nada floresce. Quem pensa assim, mutila o próprio futuro antes mesmo de tentar. O problema nunca foi falta de potencial. Quase sempre foi excesso de apego à versão antiga de si mesmo. O conforto seduz, porque não machuca de imediato. Ele anestesia, ele acolhe, ele faz carinho no ego cansado e sussurra que está tudo bem continuar igual, só que essa paz aparente cobra caro depois. Porque aquilo que não desafia também não fortalece. Aquilo que não exige também não expande. Confiança de verdade não nasce quando tudo está sob controle, mas quando você atravessa o que queria evitar e percebe que não morreu por causa disso. É no desconforto que a mente endurece, que a identidade amadurece, que a coragem deixa de ser discurso e vira prova. Quem passa a vida procurando o caminho mais fácil quase sempre encontra também a versão mais fraca de si mesmo no final dessa estrada. Muita gente ainda insiste em procurar uma saída mais leve, um truque, um atalho, alguma fórmula que elimine a dor do processo. Mas a transformação não negocia com a preguiça emocional. O que vale custa. O que eleva, pesa. O que muda sua história exige partes suas que a zona de conforto jamais pediria. Por isso, o desconforto não deve ser lido como sinal de erro, mas como indicador de direção. Quando algo desafia a sua covardia, o seu comodismo e o seu velho padrão, há uma chance enorme de aquilo estar te empurrando para um nível mais alto. Um caminho que quase ninguém escolhe costuma ser justamente o que guarda os frutos que quase ninguém colhe. Nós fomos treinados para fugir do incômodo, fugir da dor, da demora, do esforço, do silêncio, da repetição, da frustração. Tudo ao nosso redor favorece o menor atrito possível. Queremos respostas rápidas, prazer rápido, recompensa rápida, alívio rápido. Depois, quando a vida aperta de verdade, nos assustamos com a própria fragilidade. Mas como alguém aprende a suportar pressão se passa os dias evitando qualquer teste interno? Como alguém cresce, se transforma a própria existência em uma coleção de fugas elegantes? Você não se torna forte por admirar pessoas fortes. Você se torna forte ao ficar onde queria correr, ao continuar onde queria largar, ao sustentar o peso que antes faria você desabar. E a batalha principal nem acontece no mundo de fora. Ela acontece entre suas orelhas. O maior guerreiro não é o que carrega arma, status ou pose. É o que aprende a enfrentar a própria mente quando ela implora por desistência, autocomiseração e sabotagem. Todos nós travamos guerras invisíveis, contra traumas antigos, contra memórias que ainda doem, contra a vergonha, contra a procrastinação, contra a voz interna que tenta convencer que já basta. Vencer essa guerra exige calejar a mente, exige deixar de tratar a si mesmo como alguém frágil demais para suportar a verdade. Circunstâncias não criam caráter do nada, elas arrancam a máscara e revelam quem você é quando a pressão chega. É aí que a diferença entre quem afunda e quem avança começa a ficar clara. Tem gente que vê tempestade e já decreta derrota. Tem gente que vê a mesma chuva e prepara o corpo para atravessar. Uns vivem à mercê do que acontece. Outros decidem como vão responder. Uns reclamam das pedras no caminho. Outros usam essas mesmas pedras para construir degraus. Isso vale para tudo. Carreira, corpo, disciplina, produção, relacionamentos e destino. Você se torna parecido com aquilo que alimenta na mente com mais frequência. Quem treina a cabeça para o caos sem direção, colhe dispersão. Quem treina a cabeça para a possibilidade, foco e ação, começa a operar num padrão que a maioria nunca sustenta tempo suficiente para experimentar. Por isso, consciência prática vale tanto. Não basta querer melhorar, é preciso enxergar como você desperdiça a própria vida. Faça uma planilha simples no Google Sheets, começando às 5 da manhã e indo até meia-noite, em blocos de 15 minutos. Coloque um timer de cozinha daqueles mais simples mesmo, e toda vez que tocar, anote em 1 ou 2 palavras o que você estava fazendo.
Parece banal, e justamente por isso, muita gente rejeita antes de testar. Mas essa prática destrói a ilusão de produtividade e expõe onde seu tempo está morrendo. Uma semana assim já muda sua percepção. Você percebe distrações, vícios, fuga emocional, cansaço auto-infligido e o preço brutal da inconsciência repetida todos os dias. E aqui entra uma verdade que pode redefinir sua história inteira. O que você faz a partir de agora vale mais do que aquilo que já fez até aqui. Não importa se vieram 14 derrotas, 14 tentativas frustradas, 14 projetos mornos ou centenas de vídeos abaixo do que você queria. O próximo movimento ainda pode ultrapassar tudo que ficou para trás. Por isso, é melhor mirar alto e cair abaixo do ideal do que mirar medíocre e confirmar a própria pequenez. Quem busca excelência talvez não alcance perfeição, mas sai muito acima de quem já começou negociando consigo mesmo. E quando a realidade vier abaixo do esperado, use isso para lapidar técnica, postura e identidade, não para voltar ao velho padrão de desculpas. Também não carregue vergonha eterna pelo que já viveu. Encare, corrija, aprimore. Fale do que doeu sem se esconder atrás de máscara. Quando você enfrenta seus demônios, eles param de governar seu comportamento por baixo da mesa. E pare de usar mito, medo ou ignorância como abrigo. O mesmo vale para as desculpas travestidas de prudência, para a inconsciência com o corpo, para a promessa vazia de que um dia você será disciplinado sem treinar disciplina. Consistência continua sendo uma das forças mais subestimadas do mundo. Quem aparece, repete, suporta e ajusta, produz resultado. É assim no esporte, no trabalho, na mente e na vida inteira. A maioria não fracassa por falta de capacidade. Fracassa por falta de continuidade quando o encanto inicial acaba. E talvez o ponto mais duro de aceitar seja este. Pessoas altamente bem-sucedidas nem sempre são as mais confortáveis, equilibradas ou aprovadas pelos outros. Muitas vezes são as que se apaixonaram pelo processo, quando todo mundo fugiria dele. Aprenderam a encontrar sentido até no fracasso repetido, porque cada queda lhes dava informação, fome e casca. Elas não se curvam facilmente à opinião alheia, ao bloqueio da estrada ou à dificuldade do percurso. Entenderam que a vida desejada está do outro lado da ação que mais assusta. Dizer não é duro, mas viver exausto também é. Mudar hábitos dói, mas repetir ciclos destrutivos dói igualmente. Soltar o que te prende dói, mas permanecer agarrado ao que já te esvaziou cobra um preço ainda maior. Agora imagina uma cena brutalmente honesta. Você assistindo a um vídeo da pessoa que poderia ter se tornado se tivesse agido quando ainda dava tempo. A única pergunta seria se haveria chance de voltar e tentar de novo com mais coragem, mais alegria, mais ousadia, mais verdade. Só que esse retorno já começou. É hoje. É neste instante. Não deixe antigas crenças puxarem você de volta para a cela onde seu medo se sente em casa. Este é o seu momento de romper com a versão domesticada que só sobrevive. Escolha a dor que te liberta. Escolha a guerra que te amadurece. Escolha a vida que exige mais, porque ela também entrega mais. E se esse vídeo falou direto com uma parte sua que estava adormecida, considere se inscrever no canal, deixar seu like e escrever nos comentários qual zona de conforto você vai quebrar primeiro. E se quiser dar o próximo passo nessa reflexão, veja o vídeo que está aparecendo na sua tela.